Ilustres amigos do canal, tudo bem? Se você tem um dinheiro e quer mantê-lo em caixa para usar num curto prazo e quer colocar em algo que realmente te proteja e que não deixe realmente seu dinheiro ficar oscilando, mas sem ter aquela imensa valorização, você precisa conhecer o fundo que nós vamos falar no dia de hoje e que vamos comparar com outros muito semelhantes. E estou falando aqui do fundo da Tropical Latin American Investments. Esse fundo ele é gerido pelo Sérgio Machado. Se você não conhece o Sérgio Machado, eu aconselho você a entrar aqui no Twitter dele, @SF2Invest, gestor do Trópico SF2. O Sérgio Machado ele já foi tesoureiro durante muito tempo, eu diria até décadas, do Bradesco, e tem uma imensa experiência aí em fundos em tesouraria, na renda fixa. E aqui vem ex-tesoureiro com experiência em gestão de recursos e controle de riscos. O Sérgio já é muito reconhecido aqui no FinTwitch. Se você não conhece, além de grande gestor, é uma pessoa extremamente educada. E aqui ele vem trazendo uma postagem recente dele. Meus amigos, o primeiro mês do ano passado passou rápido e muito conturbado, mas a batalha continua. O fundo Trópico SF2 Cash apresentou no mês um retorno de 140% do CDI. Meus amigos, é um fundo caixa com um retorno bem interessante, com 125,7% em 12 meses e 114% em 24. Seguimos focados, esse é que é o importante, em manter riscos muito baixos, dado a turbulência vigente. O Sérgio vem fazendo inúmeras postagens aqui no Twitter, e eu quero te mostrar aqui a página, então, da estratégia do Trópico SF2 Cash FIM. A estratégia do fundo constitui em superar consistentemente o CDI. Se você não sabe, o CDI é, então, o benchmark, a referência para fundos de renda fixa, através de operações de baixo risco. Essa informação é muito importante para você que quer colocar o seu dinheiro num investimento de caixa, ou seja, que você possa resgatar a qualquer instante, por meio da compra de títulos de bancos com alto nível de rating, ou seja, autoavaliação, baixo risco. DPGs dentro de garantia do FGC, ou seja, o seu recurso protegido até R$250 mil. E operações estruturadas em bolsa de valores sem risco direcional ou de crédito. Investidores que procuram aplicar recursos líquidos com retorno superior aos produtos oferecidos na rede bancária, incorrendo em baixo nível de exposição. Meus amigos, eu ainda não tenho esse investimento, mas depois de apresentar aqui o que eu estou te mostrando nesse vídeo, acho que você também poderia pensar nesse tipo de investimento. Aqui você vai se perguntar, mas aonde que eu invisto? No meu banco não tem. Atenção, o seu banco provavelmente não está aberto para esse tipo de fundo. Ele está disponível nessas diversas corretoras. Então, algumas delas, Ativa, Warren, Amirai, Nova Futura, RB Capital, Terra, BTG Pactual, Modal e diversas outras, na qual eu vou deixar o link aqui, a Guide, a Necton, Oraman, Isinvest, Unicred, Genial, Banco da Ecoval, Capital ou Toro. Se você não tem conta em nenhuma dessas, muito provavelmente você não pode aplicar nesse tipo de fundo. Talvez seja interessante você avaliar a abertura, então, numa dessas corretoras para que você tenha essa oportunidade. Mas que fundo é esse? Quais são os dados? Como compará-lo? Vou apresentar as informações. Só que antes, eu quero te pedir aí para que você apoie o canal. Clique aí no curtir, ajude esse canal. E se você tiver ainda alguma dúvida, após esse vídeo, que você coloque nos comentários. Vai lá, 2 segundos para você clicar aí no curtir. Obrigado, vamos seguir com o vídeo. Quando você clica aqui, nessa opção então da lâmina, abre-se essa tela ao lado, na qual você pode então fazer uma comparação dele com o CDI. Veja que o CDI é essa linha laranja que você enxerga aqui. E ele está sempre acima do CDI. Você vai dizer, mas isso é normal. Não, meus amigos, eu vou te mostrar que não é tão normal. Ele é um fundo com baixa volatilidade, como vocês podem reparar aqui. E, além disso, tem algumas informações interessantes. Um patrimônio bem considerado, de 152 milhões em média nos últimos 12 meses, mas que em 2021 chegou a 329 milhões. O retorno dele nos últimos 12 meses, que é o que o Sérgio já havia postado no Twitter, e o retorno acumulado desde o início. Então, primeira informação que eu trago para você, você tem um gestor com vasta experiência gerindo esse fundo. É uma informação muito importante. A segunda informação,
você tem uma rentabilidade acima do mercado, ou seja, acima da referência do benchmark. E agora vamos falar sobre a terceira informação, que só quais são os custos. Esse fundo tem então uma taxa de administração de 0,8% ao ano. Grave bem, 0,8%, para que você possa comparar com o fundo caixa que você está investindo. E uma taxa de performance de 20% do que exceder ao CDI. É quase uma taxa padrão. E aqui tem o prazo de resgate. O resgate, a cotização em D+1 e o financeiro em 2+2. E você pode fazer a aplicação dele a partir de R$1.000, assim como o resgate em R$1.000. Aqui o fundo traz então uma tabela de comparação dele. Então em 2020, 2021, aqui deve estar errado, 140% do CDI, que é em janeiro. Vamos corrigir aí, pessoal, está errado aí a lâmina do fundo. Em 2020, 124% do CDI, 108% em 2019, 106% em 2018 e 106% novamente em 2017 e em 2016. E agora eu vou te ensinar aqui a você comparar com outros fundos semelhantes. Talvez o seu dinheiro esteja na poupança, talvez esteja no CDI, e esse fundo é uma excelente oportunidade. Aqui eu trago fundos que são semelhantes a esse. Se você não conhece, o Verius é um comparador de fundos de investimento, no qual eu vou deixar aqui, nessa tarja branca, aqui no alto do vídeo, para você clicar e conhecer como que você pode comparar os fundos de investimento que você está interessado. E eu trago a comparação, então, com o CDI, e além disso, Vitro Selic, que é um fundo também de renda fixa. Trend DI Simples, outro fundo comparador. O BTG Pactual Tesouro Selic. Orama, fundo de investimento em renda fixa. PI Selic, renda fixa, enfim, fundos semelhantes a este para que você possa acompanhar a rentabilidade. A primeira característica que a gente vê, só comparando o ano de 2020, é que todos esses demais fundos tiveram uma queda espetacular quando houve a variação da Selic, ou seja, o deságio, ali por volta então de outubro. Esses fundos então não estavam preparados para esse tipo de momento e a volatilidade deles foi muito maior do que o fundo aqui do SF2. Veja que aqui ele teve uma pequena queda, mas historicamente ele já vinha rendendo bem acima. Se nós formos abrir aqui um prazo ainda maior, nós vamos verificar que ele sempre esteja acima do CDI, diferentemente dos outros fundos. Então é muito importante que você conheça exatamente no que você está investindo. E as informações que são passadas pelo Sérgio e pela lâmina estão condizentes. Se você quiser entender um pouco mais sobre esse fundo, você clica nessa aba aqui do ícone dele e aí você vai abrir aqui uma variação para você verificar. Veja que o número de cotistas cresceu assustadoramente, principalmente depois que o Sérgio começou a divulgar no Twitter. E aí, ó, olha o volume de cotistas como cresceu. E aqui você tem outras informações dele, inclusive os rendimentos. Veja que é um fundo que já tem alguns anos no mercado, ou seja, é um fundo que já tem uma rentabilidade e um retorno bem interessante também. E aqui você tem a rentabilidade comparativa em relação ao CDI. Lembrando, é um fundo caixa, não é um fundo focado em retorno. Se você está interessado em deixar seu dinheiro para o curto prazo, esse pode ser uma grande oportunidade para que você tenha um retorno acima do mercado, com segurança e ainda administrado por um gestor muito sério. E aí, você gostou desse vídeo? Então inscreva-se no nosso canal, clique aí em inscrever-se. Aqui nós estamos sempre falando de como você investir melhor o seu recurso, como você economizar e a partir disso não ser enrolado pelos bancões. Vininvest, o seu canal que te traz informações financeiras e a gerir melhor os seus recursos. Desejo que você aproveite muito o seu tempo na presença de Deus, que esteja sempre com a sua família e que olhe para o seu fundo caixa, a sua reserva de emergência em um fundo sério, como esse aí do Sérgio, o S2F. Desejo que você esteja sempre com todas essas informações para que faça investimentos mais sérios. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.